Uma esfinge sem segredos chamada Marina Silva. Ou, a Marina sonhática pesadélica. Marina Silva é uma esfinge sem segredos. O que ela pensa? Dizer que ninguém sabe é bobagem. Dá, sim, para saber. Não vou cair aqui na conversa mole de perguntar se Marina vai ou não realinhar as tarifas se candidata do PSB for eleita. É claro que vai. Qualquer que seja o eleito, o reajuste vai se impor. Contra quem? Contra ninguém. O realinhamento será uma imposição da realidade. Afinal, o Brasil não é Venezuela. Se for presidente, Marina também vai ter de cortar gastos públicos, é o que Dilma ou Aécio terão de fazer. Mas tirar dinheiro de onde? De algum lugar. Ou o país vai para o vinagre. Nenhuma dessas vulgaridades me interessa. Essa gritaria só serve para gerar calor. E nenhuma luz. A Marina que importa é outra. Sim, concordo. É quase impossível entender o que ela fala, com suas metáforas, alegorias e derivações impróprias, refiro-me à gramática mesmo. Porque, sei lá, os 340 mil verbetes contidos no vocabulário ortográfico da língua portuguesa não lhe bastam, faz sentido. Pensamentos intraduzíveis pedem palavras indizíveis. Pode não dar para entender o que ela diz, o que sempre desperta a suspeita do sublime, mas dá, sim, para saber o que ela pensa. E ela não pensa coisas boas. Começo pela questão mais recente. Marina Silva se desgarrou do PT, como é sabido, mas não se livrou dos piores vícios da nave-mãe. Querem um exemplo? Ela foi uma das mais entusiasmadas defensoras do Decreto 8.243, o tal que atrela a administração federal a conselhos populares e institui, na prática, uma justiça paralela. Seu movimento, que não é partido, combina com aquele estado de permanente mobilização, em que a militância atropela as instâncias da democracia representativa. Recuemos um pouco. Como esquecer a atuação de Marina Silva durante a votação do Código Florestal? Se a sua proposta tivesse vingado, o país teria sido obrigado, atenção, a reduzir a área destinada à agricultura e agropecuária. O que escrevo aqui não é especulação. É apenas um fato. É demonstrável. Em 2013, a balança industrial produziu um déficit de 105 bilhões, e o setor agropecuário, um superávit de 91 bilhões. Isso para um país que teve um superávit de apenas 5 bilhões. E olhem que foi uma trapaça contábil. De verdade, o saldo foi negativo. Ou por outra, o agronegócio salva o Brasil da bancarrota, mas Marina Silva queria diminuir a área plantada. É o tipo de militância que seduz os descolados e os ignorantes, mas de ampla repercussão no exterior, especialmente nos países ricos que acham que devemos deixar a agricultura com eles, enquanto a gente disputa o cipó com os macacos e foge das onças pintadas. Todos queremos preservar a natureza, é claro. Marina queria, de modo irresponsável, dar um tombo na agricultura e na pecuária. Ela quer economia sustentável. Quem não quer? A questão é saber o que entende por isso. Pegue-se agora a questão energética. O Brasil só não passa por um apagão de fazer 2001 parecer brincadeira de criança, porque cresceu 2,7% em 2011, 0,9% em 2012. 2,1% em 2013 e deve ficar em torno de 0,8% neste ano. Em 2015, projeções responsáveis apontam que não passa de 1,2%. Estivesse crescendo, como precisa, a pelo menos 4%, já estaríamos no escuro. Mesmo assim, ainda que tente aqui e ali dizer o contrário, Marina se opôs, sim, à construção da usina de Belo Monte, tanto é que apoiou um vídeo imbecil chamado Gota d'Água, que dizia uma impressionante coleção de bobagens a respeito da usina. Mas esse empreendimento será subutilizado, sim, porque Belo Monte não terá reservatório. Será do modelo fio d'água. Pesquisem a respeito. Só se fez essa escolha errada por causa da militância ambientalista que Marina representa, já que se inunda uma área muito menor, mas se produz, em contrapartida, bem menos energia.
Em 2010, a Marina candidata foi ao programa Roda Viva e tratou do assunto. Como fala pelos cotovelos, impede que o pensamento de seus interlocutores respire. Vejam. Volto em seguida. Belo Monte está na agenda do país há 20 anos. Fazem 20 anos que a Índia Tuíra botou o facão no pescoço do diretor da Eletrobras. Lamentavelmente, 20 anos se passaram e a licença foi dada sem que os problemas de Belo Monte tivessem sido resolvidos em relação aos impactos sociais, os impactos ambientais e o processo que afeta a terra das comunidades indígenas. Os aproveitamentos hídricos para a geração de energia são importantes? São importantes. E quem foi que disse que eles só podem ser realizados se for em prejuízo das comunidades indígenas, da proteção ambiental e do respeito à população local? É perfeitamente possível fazer isso de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural e do ponto de vista social. E Belo Monte, para além dos problemas ambientais e sociais, acabou revelando um outro problema que não estava posto no início, que é a questão da própria viabilidade econômica do empreendimento, que hoje é um empreendimento praticamente subsidiado, porque tudo que se dizia a respeito da viabilidade econômica começa a ser também questionado. O que eu questiono é a forma. Aliás, durante a minha gestão no Ministério do Meio Ambiente, os processos de licenciamento mais difíceis foram feitos. Quando eu cheguei, 45 hidrelétricas estavam na Justiça e não é bom esquecer de que o licenciamento do Complexo do Madeira foi feito durante a minha gestão, com uma diferença. Ninguém impôs uma decisão política para que a licença fosse dada. A licença foi dada resolvendo os problemas com condicionantes. Quais foram os problemas? De mercúrio, de sedimento, a questão dos bagres, das populações locais e a questão da malária. Qualquer pessoa com responsabilidade e probidade não teria dado a licença sem resolver os problemas. O bom é que nós demos a licença resolvendo os problemas. Então, eu te respondo da seguinte forma. É necessário a energia para o país, é preciso planejamento, acabar com essa história de ficar fazendo. A cada ameaça de apagão, você corre atrás de um empreendimento como se ele fosse ser o salvador da pátria. Não é? Que é o que aconteceu. Não sei se... Em primeiro lugar, houve, sim, os devidos cuidados ambientais. Em segundo lugar, a tese da inviabilidade econômica é de uma impressionante falácia. De fato, Belo Monte tem mais dinheiro público do que deveria, mas isso se deve ao viés esquerdizante do governo petista, que Marina não combate. O capital privado só refugou porque o preço que o governo queria pagar pela energia era incompatível com a realidade. Ou por outra, quando os petistas decidiram tabelar o lucro, prática hoje em dia vigente apenas em Cuba e na Coreia do Norte, Marina se calou. O negócio dela era com os bagres. Sim, preservemos os bagres. Mas e a energia elétrica? Mas, se o governo tivesse dado de ombros para o ambientalismo do Edivanas e construído a usina com reservatório, mais energia seria produzida. Ou por outra, Belo Monte só não vai render o que poderia por causa do espírito marineiro. Trato aí de duas questões que hoje são essenciais ao país: balança comercial e produção energética. Nos dois casos, a possível candidata do PSB à presidência estava do lado absolutamente errado do debate. Errado por quê? Porque as suas escolhas contribuiriam para afundar o país, e, como é sabido, em casos assim, os pobres pagam o preço primeiro. Questão política. Não é só isso. Marina fala em nome de uma tal nova política que ninguém, até agora ao menos, entendeu direito o que é. É impossível governar o país sem o Congresso, a menos que se queira gerar uma crise institucional dos diabos. Em sua pregação, ela dá a entender que políticos são sempre os outros, nunca ela própria. Por quê? Porque acredita na tal da mobilização em rede, que vem a ser a prima rica, e com nível universitário, de movimentos como o MST ou MTST. Nem por isso menos autoritários. Na verdade, nesse particular, ela vai até um pouco além. Por mais que queira negar, parte do mau espírito das ruas, e não do bom, de junho do ano passado a esta data, contou com o seu apoio silencioso.
ela pode se tornar a única beneficiária do ódio à política que tomou as ruas. E é evidente que esse tal espírito não me agrada. A propósito, alguém leu ou ouviu alguma censura de Marina aos Black Blocs? O fato de a possível candidata do PSB ter hoje conselheiros com uma visão, digamos, mais à direita em economia do que o petismo não me seduz absolutamente. Na verdade, do meu ponto de vista, só torna a equação ainda mais confusa, porque não vejo como ela poderia incentivar com a mão esquerda o espírito militante e procurar conter com a direita o rombo nos cofres públicos. Ou por outra, o discurso ideológico de Marina atenta contra o caixa, mas ela se cerca de gurus econômicos que fazem profissão de fé na responsabilidade fiscal. Na minha coluna de hoje na Folha, critico as patrulhas petistas, ou a seu serviço, que tentam impedir que se formule um pensamento alternativo no Brasil. Busca-se deslegitimar desde a origem qualquer crítica organizada ao governo e ao partido oficial. Aécio Neves, do PSDB, é vítima desse procedimento. Eduardo Campos também era. Será que estou a fazer o mesmo com Marina? Uma ova. Estou criticando aqui o que conheço de sua militância e dizendo porque ela não me serve. Em muitos aspectos, Marina pode representar um perigo ainda maior do que o petismo. Se ela se eleger presidente e puser em prática o que pensa sobre militância organizada, a relação com os poderes instituídos, o agronegócio e o setor energético, quebra o país e o conduz a uma crise política sem precedentes. Claro, uma Marina que conseguisse governar teria de jogar fora a Marina sonhática, que está muito mais para a pesadélica. Por Reinaldo Azevedo.